Sejam bem-vindos, irmãos queridos, a esse culto. Peço que os irmãos tomem assento na presença de Deus. Aleluia. Abram comigo a Bíblia, enquanto nossos filhos vão para a Rede Kids. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Aleluia. Eu creio, irmãos, que nesta noite nós vamos ser muito abençoados. Creio que você que está aqui na igreja, nessa noite vai ser muito abençoado. Creio que você que nos acompanha pela internet, de casa, ou talvez no carro, você vai ser também, juntamente conosco, muito abençoado. Eu vou ser abençoado. E eu tenho certeza, irmãos, que nós seremos abençoados aqui essa noite. Você quer repetir isso comigo? Diga comigo, eu vou ser muito abençoado. Nesta noite, o poder de Deus vai alcançar a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Tome posse disso, em nome de Jesus. Você vai ser muito, muito abençoado. Você vai sair desse lugar, nesta noite, muito, muito abençoado. Porque Deus está neste lugar, aleluia, e você pode glorificar o Senhor, porque quando nós glorificamos ao Senhor, nós reconhecemos a sua presença, nós reconhecemos que a palavra de Deus está sendo pregada e ela é para nós, e assim nós glorificamos ao Senhor, tomando posse da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ler então 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Diz o texto sagrado: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aleluia. Crede no Senhor, com todas as letras maiúsculas. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis o quê? Quase fiquei surdo, irmãos. Crede no Senhor, vosso Deus, e estarei o quê? Seguros. Credes nos seus profetas e? Ih, está muito fraco. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia, está melhorando, glória a Deus. O que significa isso, irmãos? Significa que quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, nós podemos descansar seguros. A Bíblia diz isso, praticamente de capa a capa. E é tão simples, porque quando a palavra do Senhor diz que você pode descansar em Deus, de que você está seguro em Deus, a Bíblia quer dizer exatamente isso, que você pode descansar em Deus, que você está seguro em Deus. Aquele que habita à sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu acho que eu já fiz essa ilustração várias vezes aqui, né, para os irmãos, mas poderia pegar um irmão bem alto aqui da igreja. Quem seria? Irmão Lucas está por aí, irmão Lucas? Ah, o irmão Lucas está lá no vídeo. Tem um irmão bem altão assim, bem altão aí. Aleluia. Hã? Quem? Venha, Tarles, vem aqui, fazer uma ilustração. Aleluia. Suba aqui em cima. Esses irmãos bonitão, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, faz de conta que ele é o meu pai, eu sou filho dele, né? Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então eu moro na tua casa, a tua casa é o meu esconderijo. Glória a Deus, amém? A sombra do Onipotente descansará. Como é que os filhos pequenos fazem? Eles vêm aqui, ó, ainda mais quando eles estão com um problema, que eles aprontaram alguma coisa, eles ficam assim, ó, no pai. Daí tem o inimigo lá, o amiguinho que estava invocando lá o valentão. Ele fica aqui, ó, porque ele está à sombra. E nós estamos, irmãos, à sombra do Onipotente. Vou ficar mais pequenininho, né? Ó, o filho aqui, ó.
Venha aqui me pegar. Ele não está nem aí, glória a Deus, obrigado meu irmão, porque ele está à sombra do onipotente, e ali ele descansa. E é o que diz a Bíblia aqui, irmãos: crede no Senhor vosso Deus, fé, crer, fé, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Essa parte, crede nos seus profetas, significa que Deus coloca a sua palavra, disponibiliza a sua palavra, e os seus profetas são os ensinadores, aqueles que vão ensinar com fidelidade a palavra de Deus. E se nós ouvirmos a instrução, o conselho de Deus, que vem por meio dos seus profetas, certamente, irmãos, nós vamos prosperar, porque o conselho de Deus, ele é um conselho para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade, é que Deus nos dá a sua palavra. A sua palavra é uma palavra de bem-aventurança. Jesus no Sermão da Montanha falou sobre isso: bem-aventurados, próspero, com a bênção de Deus, que vai ser feliz naquilo que realizar. Assim são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Muitas vezes, irmãos, mesmo estando na igreja, nós não prosperamos porque somos religiosos. Ouvimos a palavra, mas uma coisa é ouvir a palavra, uma coisa é ser religioso, outra coisa é crer na palavra. E quem é o que crê na palavra, senão aquele que verdadeiramente pratica essa palavra? Então é isso que Josafá está falando aqui para Israel: ouve, Israel, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, irmãos. Como pastores, nós temos que trazer uma palavra de ânimo e não de desânimo, uma palavra de fé e não de incredulidade, uma palavra de vida e não de morte, uma palavra de cura e não de enfermidade, uma palavra que traz a bênção e não a maldição, uma palavra que produz aquilo que o Senhor quer que seja produzido na vida dos irmãos. E assim o Senhor coloca os seus profetas para ensinar a palavra de Deus, ensinar a revelação da Bíblia, para que nós possamos fazer dessa palavra um caminho seguro para as nossas vidas. E aí, existe hoje algo que foi colocado assim como um rótulo, que é muito ruim quando é colocado um rótulo, porque se torna uma coisa generalizada e muitas vezes não se tem compreensão do que de fato aquilo quer abordar. E foi colocado um rótulo dizendo assim que a teologia da prosperidade é uma heresia. Mas quando as pessoas estavam examinando essa heresia, e aí eles colocaram esse rótulo, o rótulo não fez muito bem, porque ele generalizou. E outro rótulo que também foi colocado é a teologia do triunfalismo, que também foi generalizado. Então hoje, sempre que os pregadores começam a pregar sobre prosperidade dentro da igreja, que Deus é um Deus que abençoa, que Deus é um Deus que prospera, ou que Deus é um Deus que dá vitória, muitas pessoas fecham o coração, se dividem, dizendo assim: viu, teologia da prosperidade, vai começar a pregar heresia. Só que, irmãos, em partes, essa doutrina estava examinando uma heresia, e verdadeiramente existe uma heresia. Eu vou falar sobre ela aqui, para que nós possamos ter o equilíbrio e conseguir andar nos preceitos das Sagradas Escrituras, como ela é revelada desde o Antigo Testamento. Mas prosperidade é algo que vem de Deus. A Bíblia fala muito, muito sobre prosperidade. A palavra do Senhor diz que Deus é quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Deus é quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não há desgosto. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A Bíblia diz que é mais bem-aventurada a coisa dar do que receber. A palavra do Senhor diz que Deus abençoa verdadeiramente o que dá com alegria. A Bíblia diz que o Senhor honra aos que lhe honram.
e aqueles que honram ao Senhor serão honrados por Ele, que o Senhor conhece o coração, e lhes fará conhecer, e a estes fará conhecer a sua aliança, a sua fidelidade. Então, verdadeiramente, prosperidade é um tema bíblico, e é uma doutrina das Sagradas Escrituras. Quando uma pessoa crê no Senhor, e ela aceita Jesus, e o Senhor transforma a sua vida pelo Evangelho, essa pessoa naturalmente começa a prosperar. Eu não estou falando aqui, irmãos, da quarta dimensão, não estou falando aqui da manifestação espiritual, da bênção de Deus que vem sobre aqueles que têm fé, que buscam e que creem, mas eu estou falando que naturalmente a pessoa prospera, já de início, por causa da sua mudança de vida, por causa da sua mudança de mentalidade, naturalmente ela começa a prosperar, porque ela não vai mais gastar o seu dinheiro em jogo, em bebida, em vícios, ela não vai mais gastar o seu dinheiro em coisas que não têm proveito. A Bíblia mesmo diz: não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não sustenta, naquilo que não alimenta, naquilo que é vento, naquilo que é vaidade, extrema vaidade, correr atrás do vento, como diz a palavra do Senhor. Essa pessoa que se converteu, que aceitou Jesus, que teve a vida transformada, ela vai trabalhar com mais dedicação, vai trabalhar com mais afinco, porque tudo que ela faz, doravante, ela faz para a glória do Senhor. Ela entende que o Senhor é o Senhor da vida dela, e ela quer fazer todos os seus atos e o trabalho das suas mãos, o exercício da sua mente e da sua criatividade, ela quer fazer para agradar o Senhor e para a glória do Senhor, aleluia. E ela começa a prosperar, porque ela vai economizar com mais racionalidade, ela vai começar a colocar em prática os princípios que os profetas trazem, os ensinos que os profetas trazem sobre como administrar os recursos, o dinheiro, porque a Bíblia ensina sobre isso. E aí ela vai economizar com mais racionalidade, vai investir o seu dinheiro com mais sabedoria. Então, pelo fato de uma pessoa se tornar cristã, ela vai ter sim um caminho de prosperidade. Especialmente também, irmãos, porque a mente dela vai se tornar de uma mente incrédula, pessimista, negativa, em uma mente de uma pessoa que crê em Deus, que acredita que as coisas podem ser diferentes. E muitas vezes, irmãos, existem pessoas com a mente muito negativa, pessoas que passaram anos, que foram produto do meio, que foram influenciados por uma família, por um pai, por uma mãe, murmuradores, negativos, que tiveram uma experiência de vida muito negativa, e a sua mente se tornou uma mente incrédula, uma mente negativa. E essa pessoa tem um vício, porque ela não consegue ver positividade, e ainda que em algum momento da vida dela as coisas melhorem para ela, para a sua família, ainda assim ela busca o negativo, ela busca o problema, ela busca as coisas aflitivas, depreciativas. Quando está tudo bem na casa dela, ela acha um parente que mora no Japão, que está com um problema lá de saúde, alguma coisa. Meu parente lá está com um problema de saúde, meu Deus, e ela traz aflição para dentro de casa, ela traz aflição para a vida, porque a mente dessa pessoa é uma mente incrédula, uma mente negativa, uma mente que não agrada a Deus. Ao passo que quando nós temos fé, o que nós vamos fazer? O parente está com doença? Espera aí, vamos orar por ele aqui, em nome de Jesus, Deus vai entrar com cura, vamos usar fé, vamos aplicar fé nesse negócio, vamos ligar para ele, vamos dizer para ele procurar uma igreja, vamos dizer para ele entregar a vida para Jesus, quem sabe é a hora, quem sabe esse problema aí na vida dele não vai trazer um quebrantamento, para que ele seja salvo. Então tudo, irmãos, é diferente na vida daquele que crê. Irmãos, está escrito na palavra de Deus, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Veja, Deus tem um propósito, um desígnio para mim e para você, e todas as coisas vão cooperar juntamente para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus é simples,
Senhor, eu quero saber da tua vontade e quero fazer a tua vontade. Porque a Bíblia diz isso: aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e nós nos manifestaremos a ele, aleluia. Então, todas as coisas cooperam, contribuem juntamente, até as ruins, até os dramas da vida, até os problemas, até as grandes tempestades e tormentas que você atravessa e passa, vão cooperar no último sentido, vão cooperar em alguma coisa para o teu bem, para que você seja acrescentado em alguma coisa. Tiago capítulo 1 diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por tribulações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança, e a perseverança, quando alcança o seu objetivo, de perseverar e ficar usando fé, aplicando fé, mesmo estando passando por um problema, ou por dificuldades, ou por algo terrível na vida, mas a pessoa fica ali, não desanima, fica aplicando fé. O que acontece? O final da perseverança é que sejais maduros e perfeitos, não tendo falta de coisa alguma. Então, muitas vezes, como diz essa canção que nós cantamos hoje à noite, nós passamos pelo fogo, porque o fogo é refinador, e o fogo vai nos aperfeiçoar, e muitas vezes, irmãos, é só mediante dores e dificuldades que nós somos aperfeiçoados, que Deus realmente consegue transformar áreas do nosso caráter. De outra forma, nós não mudaríamos, por nós mesmos, sem passar por uma experiência dolorosa, difícil, nós não mudaríamos. Mas o Senhor traz estas coisas, porque Ele tem um propósito comigo e contigo. Diga para o irmão que está do seu lado: é por causa do propósito. Aleluia! Então repitam comigo assim, irmãos: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. E aí, meus irmãos, aonde que está a heresia daquilo que erroneamente rotularam como teologia da prosperidade? Porque teologia é o estudo acerca de Deus, e prosperidade é dizer que Deus prospera, e Deus verdadeiramente prospera. A Bíblia diz isso sem sombra de dúvida. Mas aonde que está a heresia? A heresia é quando a pessoa diz assim: não, venha para Jesus, entregue sua vida a Cristo, se converta, seja fiel, e você vai prosperar automaticamente, sem precisar fazer nada. Você vai ficar rico, vai morar numa cobertura, vai comprar carro importado e etc, etc. E aí a pessoa com coração ambicioso, ela: é isso que eu quero para a minha vida. E ela já começa a se imaginar. E isso, irmãos, não é realidade, porque não é assim. E aí essa mesma teologia tem uma heresia que diz assim: você veio para Jesus e não está prosperando, então é porque você não tem fé. Como é que você está passando por uma luta? Como é que você está passando por um estreito, por uma dificuldade, sendo que você é crente? Deve estar em pecado. Não, deve estar em pecado. Muitas vezes é verdade, viu, irmãos? Que às vezes, muitas vezes, é porque a pessoa realmente está em pecado. Isso é certo também. Mas algumas vezes não. Algumas vezes é porque a pessoa está atravessando um processo na vida dela. É porque Deus muitas vezes tem um propósito com aquilo que aquela pessoa está atravessando naquele momento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19 diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador e continuem praticando o bem. Então, se você está sofrendo, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente a Deus, e ainda assim está passando por luta, encomende a sua vida ao fiel Criador, confie no Senhor. Deus tem um porquê, Deus tem um propósito com isso. E aí aquele texto que nós estávamos
observando aqui de 1 Tiago, ele diz assim, depois de falar sobre a alegria de passar por tribulações, que a tribulação vai produzir algo bom nas nossas vidas, ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, que não está entendendo, que está a ponto de murmurar, porque a murmuração é uma desgraça, viu, irmãos? Na vida nós passamos por desertos, mas ainda que você esteja passando por um deserto, não murmure, não reclame. Você sabe qual que é o contrário de adorar a Deus? De adoração? O contrário de adoração? Um pastor foi ministrar no culto infantil da sua igreja, e ele perguntou para as crianças, qual que é o antônimo de adorar a Deus? E uma criança levantou a mão, ele ficou assim, ué, nem eu não sei, ele pensou. Qual que é? E a menina disse para ele, é reclamar, pastor. Aleluia. E é exatamente isso, irmãos. O antônimo de adorar a Deus é reclamar. Então, se você está passando pela luta, adore a Deus, louve a Deus, busque a Deus, não reclame. E se você está a ponto de reclamar, busque sabedoria. Senhor meu Deus, me dê sabedoria para eu enfrentar essa luta, para eu enfrentar esse problema, para eu resolver esse dilema, para eu entender o porquê eu estou passando por isso. E a teologia essa, irmão, a heresia, ela diz assim, se você está passando por luta na vida, está em pecado. Está passando por luta na vida, ou não tem fé ou está em pecado. Mas a Bíblia diz o seguinte, irmãos, se você está padecendo por conta dos seus pecados, não se glorie, antes se arrependa, mude de vida, porque se você está sofrendo açoites por causa dos seus pecados, não se glorie disso. Mas se sem merecer, fazendo a vontade de Deus e obedecendo, padeceis açoites, sofreis, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, algo maravilhoso em tudo isso. Jó, os irmãos conhecem a história, tinha amigos que eram adeptos a essa heresia, que eu não gosto de chamar de teologia da prosperidade, porque a teologia, se a gente for analisar pela hermenêutica, teologia e prosperidade, isso aí está bem certinho, teologia da prosperidade é coisa boa, mas eles colocaram como rótulo dessa heresia, e os amigos de Jó eram adeptos a essa heresia, porque no Antigo Testamento, na antiguidade, e também hoje nos nossos dias não é diferente, as pessoas buscavam os deuses com o coração utilitarista. E aí, irmãos, se Deus não estava abençoando, é porque tinha alguma coisa errada. E eles vieram em cima de Jó, e Jó chega a chamá-los de amigos molestos. Vocês não são meus amigos de verdade, eu estou aqui passando por essa luta, por essa dificuldade, e vocês vêm me importunar aqui. E Jó, irmãos, examinava o seu coração, assim como nós no culto de Santa Ceia, muitas vezes examinamos o nosso coração, para ver se em nós não há um erro, não há algum pecado, não há alguma falha, para que possamos nos consertar diante de Deus, por amor a Deus. E Jó assim examinava o seu coração, e nem ele não via problema algum, mas os amigos diziam, não, você está passando por isso, Deus é justo, Deus é juiz, e se você está passando por isso, certamente você está debaixo de maldição, certamente você fez alguma coisa errada, você está em pecado, ou você não tem fé, averigue a sua vida. E ele dizia, mas vocês são amigos molestos. E até a mulher de Jó, irmãos, porque Jó, você que conhece a história, sabe, ele perdeu tudo o que tinha, ele perdeu os bens, ele perdeu as riquezas, ele perdeu os filhos, e ele perdeu a própria saúde, sentado no chão, raspava com um caco de telha as suas feridas, para tirar o pus, e esse era o estado em que ele se encontrava, um homem enfermo, doente, que perdeu tudo o que tinha, e a esposa dele vinha para ele e dizia assim, viu,
Mas o que adianta ser crente? O que adianta ir na igreja todo domingo? O que adianta servir esse teu Deus? Onde é que está a tua fé? O que adianta isso daí tudo? Amaldiçoe esse teu Deus e morre. E ele disse para ela: louca mulher, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para o meu Deus. Deus deu e Deus tirou, porque tudo é de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra e fará justiça. E ele perseverou, mesmo diante da luta, da aflição, da tribulação, ele continuou buscando a Deus. Mas por que isso estava acontecendo com ele, irmãos? Certamente Deus tinha um propósito, certamente ele estava passando por um processo refinador na sua vida, coisas ocultas, coisas que nem ele sabia, nem o inimigo sabia, porque o diabo não consegue entender, muitas vezes, o que está dentro do nosso coração, as nossas motivações. Ele faz uma leitura pelos indícios, pelas pistas das nossas escolhas, daquilo que nós acessamos na internet, das nossas palavras, das nossas atitudes, mas ele não consegue ver o que está no nosso íntimo. Mas o Espírito de Deus não só vê o que está no nosso íntimo, como também sonda e perscruta os desígnios de Deus com relação à nossa vida. E segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. E aí, irmãos, o problema era que Jó servia a Deus com um coração idólatra. Um coração idólatra, pastor, se ele buscava somente a Deus e Deus era o Deus dele? É possível, irmãos, nós servirmos a Deus com um coração idólatra, porque a idolatria, ela nasce do coração do homem. Quando o homem faz uma imagem de escultura, uma estátua, ou inventa um Deus, que o diabo está por detrás da idolatria, é o diabo quem traz essa criatividade para o homem inventar deuses. Esses deuses falsos e esses ídolos, eles são uma invenção do coração e da alma humana. Eles são para atender o desejo do homem, não o contrário. Nós servimos a Deus porque amamos a Deus, e Deus é o Senhor, Ele é o Senhor, nós somos servos. Então nós queremos saber, não a minha vontade, Deus, faça a minha vontade. Deus, olha o meu desejo. Deus, veja o que eu quero e supra o meu interesse. Não, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Me revele o teu querer, eu quero te agradar, eu quero andar no centro, eu quero ser agradável a ti, eu te amo, e porque eu te amo, eu quero satisfazer o teu coração, porque eu sei que o Senhor também me ama e tem o melhor para mim, então me revele a tua vontade, Senhor. E o ídolo não, irmãos, o ídolo nasce no desejo, na cobiça e na intenção da necessidade do coração do homem. Por isso, nós precisamos de prosperidade para a colheita, precisamos de chuva. Então qual que é o Deus da chuva? É o Baal, então vamos sacrificar Baal. Eu preciso casar, qual que é o Deus do casamento? É o Deus tal. Hoje em dia, né, são o quê? Do casamento. Estão com medo de falar, irmãos? Qual é o ídolo do casamento lá, a imagem do casamento? Santo Antônio. Eu quero casar, então vou acender vela para o Santo Antônio. É o meu desejo, eu preciso casar, então o meu ídolo agora vai ser o Santo Antônio. E eu vou acender vela para o Santo Antônio, vou fazer promessa ao Santo Antônio, vou subir as escadas de joelho lá da catedral por causa do Santo Antônio, vou fazer tudo para casar. Santo Antônio vai fazer eu casar, e se tu não fizer casar, Santo Antônio, eu te viro de ponta cabeça e te coloco dentro do copo. Já viu isso, irmãos? Quem já viu isso aí? É muito engraçado, né? Diga misericórdia, irmãos. Mas o ídolo é isso aí. O ídolo atende ao interesse humano. O ídolo é o objeto, e ele é o servo do homem. E muitas vezes nós servimos a Deus assim, com o coração idólatra. E Jó estava servindo a Deus com o coração idólatra. Sabe por quê, irmãos? Porque Jó não conhecia a Deus.
Você só pode amar aquele a quem você conhece. Se você não conhece, você não ama. E quem serve a ídolos, quem busca ídolos, busca porque tem algum interesse, mas ele não conhece o ídolo, ele só vê a estátua ali, sabe que o ídolo é daquela ramificação ali, é a especialidade daquele ali, isso ali, então você deve ela para aquele ali. E aí, irmãos, muitas vezes as pessoas servem assim a Deus, e Jó servia a Deus bem assim. Ele disse: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me acontece. Porque os filhos dele estavam indo para as festas, e fizeram uma reunião lá, uma noitada lá, uma jantinha, com bebida e um monte de coisa, na casa de um dos irmãos, se reuniram tudo, e aconteceu uma tragédia. E por causa dessa conduta dos filhos, ele já oferecia sacrifício para Deus. Não, vou oferecer aqui um sacrifício para Deus, uma oferenda, para que Deus venha proteger meus filhos, para que Deus venha proteger minha vida, para que Deus venha me livrar. Só que não funcionou. Por isso que ele diz: o que eu temia, o que eu receava me acontece, e o que eu temia me sobreveio. Não funcionou. Servir a Deus com um coração idólatra, irmãos, não funciona. Fazer barganha com Deus não funciona. Buscar a Deus porque quer a bênção de Deus não funciona. É como uma pessoa interesseira. Uma das coisas mais feias que existe é quando alguém se aproxima do outro com segundas intenções. Ele não tem pureza no seu coração, ele nem quer ser amigo de verdade da pessoa, mas ele tem um segundo interesse, e aí bem da realidade ele está usando aquela pessoa. Deus não quer ser usado, Deus quer ser amado, Deus quer ter um relacionamento conosco, Deus quer que nós o conheçamos. E a palavra do Senhor diz que a vida eterna é esta, João capítulo 17, versículo 1, a vida eterna é esta, que conheçamos ao Senhor, e aquele a quem Ele enviou, que é Jesus. Oséias também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva será a sua saída, Ele certamente virá a nós, como chuva serôdia que rega a terra. Naquela época era agricultura, comunidade agrícola, então a chuva era sinônimo de bênção e de prosperidade. E quando nós conhecemos a Deus, irmãos, Deus certamente virá a nós e abençoará as nossas vidas, porque Deus é um Deus Pai, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, que não desampara. Deus é um Deus que traz essa chuva sobre você, e que faz você florescer, que faz você crescer, que faz você ser abençoado. E aí Jó continua buscando a Deus e perseverando, nem o diabo não sabia qual era o problema, só que no final, Jó conhece a Deus, Deus vem e se manifesta, através da busca intensa dele. Por isso diz a palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, e serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E aí Deus vem, se revela a ele, fala com ele, conversa com ele, ele tem um diálogo pessoal com Deus, e no final desse diálogo, esse homem, que a princípio cumpria todos os mandamentos, e era verdade, irmãos, ele cumpria todos os mandamentos, legalisticamente falando, mas ele não tinha fé, ele não cria e não amava, porque você não pode amar quem você não conhece de fato. Ele servia a Deus por temeridade, tanto que os seus filhos estavam na esbórnia, porque como que os filhos vão servir a um Deus que o pai busca como um amuleto para abençoar, que o pai busca como algo para proteger? Deus então é um guardião. O que é Deus para você? Não, Deus é um protetor, é um guardião, para ficar no portão da minha casa, cuidando para não vir ladrão, para não acontecer nada de mal. Deus é um Deus supermercado, que traz provisão para eu não ter falta de nada e ter prosperidade na vida. É isso que Deus é. O que é Deus para você? E os filhos dele olhavam e viam que Deus era isso para ele, porque ele servia a Deus com um coração idólatra, utilitarista. E o jovem, irmãos, ele não tem temeridade. O velho tem temeridade.
para que não me aconteça. Vou sacrificar aqui para que não venha nenhum mal, vou acender a vela, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para que não dê nada errado na minha vida. Mas o jovem é audacioso, o jovem não está nem aí, o jovem quer curtir, quer ir para a esbórnia, quer tomar, quer sentir o grau da canha na cabeça, tomar manguaça, entra no carro e vai de Balneário Camboriú, meio bêbado, com amigo bêbado, dirigindo, dizendo, vamos para o Oktoberfest. Pau! Audacioso, ele não tem medo de morrer. E como que o jovem vai se converter, servir a Deus, senão por conhecê-lo e amá-lo? Mas eles não o conheciam. E porque ele, Jó, servia a Deus com esse coração, ele acabou perdendo a sua casa, perdendo a sua família. E no final, quando Deus se manifesta e se revela, e ele entende, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino, por isso eu abomino o homem que eu era até aqui, o homem que eu fui até aqui. E ele tinha sido um homem reto, justo, tanto que o próprio Deus dá testemunho dele para o Satanás. Você viu, Satanás? Meu servo Jó, homem justo, fiel, temente a Deus, que guarda os mandamentos. Ele fazia tudo isso aí, irmãos. Só que com o coração idólatra, sem conhecer a Deus, sem amar a Deus. E aí quando ele conhece a Deus, ele se humilha no pó e na cinza. E diz, eu me humilho no pó e na cinza. E me arrependo, porque eu te conhecia só de ouvir, mas agora te veem os meus olhos. E sabe o que Deus faz? Deus restaura a sorte de Jó, e dá a ele o dobro de tudo o que lhe fora tirado. Tem uma palavra em Oséias, quero que os irmãos acompanhem comigo, Oséias capítulo 2, versículo 8, o irmão pode pôr aqui para nós, irmão? Diz assim, Oséias capítulo 2, versículo 8, você vai perceber isso, quando as pessoas servem a Deus com um coração idólatra, mas não o amam, não o conhecem de fato. Diz assim, falando de Israel, ela, Israel, a sua esposa, sua noiva, que hoje é a igreja de nosso Senhor, ela, pois, não soube que eu é que lhe dei trigo e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então Deus que dá tudo, irmãos, porque a terra é do Senhor, o homem que nela há é do Senhor, a natureza foi o Senhor quem fez, e tudo que nós tiramos da natureza, tudo, o ar que nós respiramos, é do Senhor. E aí a pessoa pega aquilo que é do Senhor, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e leva para Baal, acha um atalho, o que eu vou fazer para prosperar? Vai lá na macumba, traga aqui, faz esse sacrifício aqui, traga tantos mil aqui, que eu vou fazer uma oferenda aqui, um sacrifício na encruzilhada, e vai abrir teus caminhos, você vai prosperar. É mais ou menos isso que eles estavam fazendo. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, tudo é de Deus, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Antes de continuar, por que Deus está chamando os outros deuses e os ídolos de amantes? Porque Ele é o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo que Deus faz habitar em nós tem intenso ciúme. Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e não há outro. Diz a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, nem um nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Só há um mediador
Cristo Jesus. Só há um pontífice, Cristo Jesus. Um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus. Só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Deus não departamentaliza, é só Jesus o mediador. Por isso que nós vamos, através do Espírito Santo, a Deus em nome de nosso Senhor Jesus. Eu penso, irmãos, é uma grande frustração para o propósito de Deus, que quer amar e ser amado, receber o nosso amor, ser íntimo, que nós o conheçamos, que nós sejamos seus filhos, e que Jesus disse que nós devemos entrar no nosso quarto, que é o lugar de maior intimidade da nossa casa, fechar a porta atrás de nós, e em secreto, disse Jesus, ore a teu Pai, e teu Pai, que te vê em secreto, no íntimo, que comunga contigo, te recompensará, porque Deus é recompensador, é galardoador dos que o buscam. Mas eu fico imaginando tamanha frustração de um pai que deseja estar com o filho, que deseja dar os conselhos, direcionar a vida, abençoar, que ama, que protege, que zela, que almeja por esse relacionamento, e de repente, ao invés de o filho ir para o pai, ele vai para o santo não sei das quantas. Aí quando ele pensa em ir para o pai, não, mas tem esse outro santo que a especialidade que eu estou precisando é essa aqui, e ele vai para aquele outro. Isso frustra ou não frustra o propósito de Deus, irmãos? E o texto continua aqui, nós estamos aonde? Versículo 10, né? Certo? Então ele diz assim: agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos de seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar o teu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, desses ídolos, nos quais lhes queimou incenso, acendeu vela, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu trarei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Muitas vezes Deus, no seu amor, na sua luta, no seu chamamento, nos chamando, irmãos, Ele nos leva para o deserto e fala ao nosso coração: e lhe darei dali as suas vinhas, o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia que subiu da terra do Egito. O que é essa palavra obsequiosa? Significa que corresponde, que canta, que se alegra, que louva. Obsequiosa, será ela obsequiosa? Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Deus está falando que muitas vezes nós chamamos Ele meu Baal. Quando a gente busca as mãos do Senhor, quando a gente busca somente o que Deus pode dar, quando nós queremos fazer de Jesus um mediador, não entre nós e Deus, mas um mediador entre nós e Mamon, e as riquezas. Eu vou buscar Deus para isso, para aquilo outro. Mas o Senhor quer que nós o conheçamos na intimidade, que nós venhamos amá-lo. Meu marido, e já não me chamará mais meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais me lembrarei desses nomes, diz o Senhor. Aleluia, amém, irmãos? Crê no Senhor teu Deus, e estareis seguros. Creia nos seus profetas, e prosperareis.
nós temos que ter a fé, irmãos. A fé é muito importante. Jó fazia tudo certinho, mas ele era réprobo quanto à fé. A motivação de Jó era errada. E aí a gente vê uma história sobre um casal que também fazia tudo para Deus, inclusive ele era sacerdote casado com uma filha de um sumo sacerdote, do sumo sacerdote original, de Arão, que foi aquele que teve a vara que floresceu e a vara ficou dentro da arca. Então a esposa dele era filha desse sumo sacerdote, era tipo assim, a elite da descendência sacerdotal. Mas isso não quer dizer nada. Diga para o irmão que está ao teu lado, religião não quer dizer nada, meu irmão. Nada. O que vale é a fé. A fé que opera pelo amor. Lucas capítulo 1, versículo 8, os irmãos acompanhem comigo aí. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 8 diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Veja, irmãos, que ele estava orando por isso, e a oração dele foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. É tipo aqueles cultos, avivamento pentecostal, que vem os irmãos aqui, profetizam, entregam palavra, um monte de coisa, né, irmãos? Esses cultos aí, muitas vezes, são perigosos, viu, irmãos? Aleluia. Preste atenção. Diz aqui, olha a palavra de bênção e uma liberação profética sobre um desígnio de Deus de uma criança que nem nasceu. Como Deus tem os seus pensamentos em relação a mim, em relação a você. E ele diz assim: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Olha a missão desse filho: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Um profeta que vai trazer a palavra, aquela palavra que, se você ouvir, você vai prosperar. E essa bênção veio sobre eles ali naquela altura, dizendo assim, o anjo, o Gabriel, né? É o Gabriel que eu li aqui? Só para ver se os irmãos estão prestando atenção. Ele disse que iria acontecer porque eles oraram. Então, provavelmente, irmãos, esse casal, embora fosse servo de Deus, bonitinhos ali na casa de Deus, não tinha um filho. E eles talvez oraram por anos: Senhor, nos dê um filho, nos dê um filho. Mas no tempo de Deus, irmãos, para ter um alinhamento com o nascimento do Salvador, porque João Batista seria o que ia à frente, preparando o caminho do Senhor, veio esse filho. E quando veio a notícia do filho, o Zacarias aqui deu risada. Ele: mas como? Não pode? Minha filha, minha esposa é velhinha?
Muitas vezes, irmãos, quando a palavra de Deus vem, as pessoas reagem com incredulidade. E sabe o que aconteceu? Por causa daquela boca maldita, o anjo falou assim: eu, Gabriel, estou falando isso aí. É Gabriel ou Rafael? Eu, Gabriel, que foi o mesmo que anunciou para Maria o nascimento de Jesus, estou falando isso aí. E porque você foi incrédulo, você vai ficar mudo. E ele ficou mudo. Imagine para um sumo sacerdote que trabalha com a palavra, tipo eu, que fica pregando para os outros assim, ficar 9 meses mudo. E ele ficou mudo, para não estragar a bênção de Deus. Diga para o irmão: cuidado, irmão. É bom crer na palavra, hein? Diga para a pessoa que está lá: é bom crer, hein? Aleluia. Números, para nós encerrarmos, irmãos, Números capítulo 13, versículo 30, lá do Antigo Testamento. Por que eu gosto de ler o Antigo Testamento? Porque nada mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Novo Testamento explica o Antigo e o Antigo ilustra o Novo. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí diz assim, Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Irmão, sempre que vem uma palavra de fé, o povo se divide. Ah, mas será? Não, isso é impossível. Vamos subir, nós vamos comê-los como pão. Não, eles é que vão nos comer como pão. Eles são gigantes, olha o nosso tamanho. E aí continua aqui. Esses caras disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Distorceram a visão. Eles olharam, e olha a autoimagem que eles tiveram de si mesmos. Éramos aos nossos próprios olhos diante deles como gafanhotos, e eles nos viam como gafanhotos. Então não tem como, não vai dar certo. E essa boca negativa, murmuradora, irmãos, muitas vezes faz o propósito que Deus tem na sua vida, morrer no deserto. Porque Caleb e Josué, que creram, porque neles houve um espírito diferente, eles entraram na terra prometida. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite: irmãos, não olhe para trás, porque para trás está o Egito, o mundo, o pecado. Não olhe para lá. Não há gigantes lá no mundo. Não fique no deserto, porque no deserto também não há gigante, mas adiante de ti há gigantes. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, irmãos, eles tinham que lutar. Tinha batalha, eles iam para cima, eles guerreavam, eles usavam a fé. E eles faziam a parte deles, e Deus fazia o milagre e dava a vitória. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Se eles pecavam, eles sofriam as consequências do pecado, eram desterrados, levados cativos para a Babilônia, para o Egito, e tantas coisas que aconteceram. Então, irmãos, nada mudou. Deus é o mesmo. Por isso não deixe
que a tua mente fique remoendo o passado, nem as coisas boas. Diz a Bíblia que quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, ele ficou pensando, agora não tem mais jeito, já a graça de Deus. Só que a graça de Deus se renova a cada manhã. Se você se arrepender, se você buscar o Senhor, Senhor, me perdoe, eu caí 1 milhão de vezes, mas o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Agora eu venho a Ti, Pai, com essa determinação de usar a minha fé daqui para frente. E Pedro estava assim, irmãos. E sabe o que Pedro fez? Pedro disse para os outros amigos ali, vamos pescar, eu vou pescar, vou voltar para trás, vou voltar para o meu passado, porque eles estavam lembrando de um tempo de glória, quando Jesus multiplicou os peixes e houve a pesca maravilhosa, e eles iam lá para buscar aquilo, buscar o passado. Lá no passado é melhor, e a Bíblia diz, não pense que os dias passados são melhores do que os de hoje, isso não é sábio. Quando você fica olhando para o passado, mesmo que tenha sido coisa boa, isso atrapalha você de ver que o melhor de Deus está à frente, está por vir. Fica remoendo, só para se consolar, irmãos, porque não consegue ver o futuro. E eles foram lá, voltaram a pescar. Homens que Deus falou, depois da pesca maravilhosa, vocês não vão mais ser pescadores de peixes, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, esse é o meu propósito, e vocês vão andar no meu propósito e na minha vontade. E eles voltaram a pescar, e diz a Bíblia que eles passaram a noite inteira tentando pescar e não apanharam nada, e já era dia, não pescaram nada. Por quê, irmãos? Porque agora daqui para frente só vai ter pescaria se Jesus disser joga a rede, porque Ele é o Senhor. Se Jesus não disser joga a rede, não adianta jogar a rede. E eles lá pescando, chega uma visitação da graça de Deus, Jesus na praia, só que eles nem sabiam, eles lá no meio do mar, e Jesus grita da praia, ei amigos, pegaram alguma coisa? Não apanhamos nada, então joga a rede do outro lado. Naquele momento Pedro percebeu que era Jesus. Diz a Bíblia que ele estava pelado, eu creio que ele estava de cueca, devia estar calor, pescando, tirou a roupa lá no meio do mar, ele escutou que era Jesus, joga a rede do outro lado, ele nem quis jogar a rede, irmãos, ele pegou do jeito que estava mesmo, deu uma ponta na água e veio nadando com tudo, para encontrar com Jesus, porque não interessava mais pescaria, não interessava mais nada, porque o que interessa em primeiro lugar é nós termos um relacionamento pessoal com o Salvador, o resto Deus acrescenta. Se você está no centro da vontade de Deus, do propósito de Deus, irmãos, a bênção de Deus vem, te persegue, te alcança, é resultado, é subproduto, porque o principal é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele chega na beira da praia e Jesus tira ele do passado. Vocês estão querendo voltar para o passado? Eu quero que vocês voltem para o futuro de vocês. Eu chamei vocês para vocês serem pescadores de homens. Olhem para o futuro, voltem para o futuro. Há um futuro, há algo que eu ainda quero fazer, que eu ainda quero realizar na vida de vocês. E aí ele pergunta, Pedro, tu me amas? Lembra que Pedro negou 3 vezes? Pedro disse, sim Senhor, eu te amo. E ele pergunta a 2ª vez, Pedro, tu me amas? Sim Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele pergunta a 3ª vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta os meus cordeiros. Se Jesus trouxesse uma revelação profética naquele momento, ele diria para Pedro assim, Pedro, daqui a poucos dias, você vai se colocar em pé, e vai fazer uma pregação, e 3.000 almas vão se converter a mim naquele dia, aleluia, porque foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Pedro
se levanta no dia de Pentecostes, faz uma pregação e 3.000 pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Uma grande pescaria. Vamos nos pôr em pé na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode passar por momentos difíceis, por aflições, por dramas na vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não desanime, não pare. O apóstolo Paulo foi o maior pastor, o maior plantador de igreja, o maior missionário, o maior teólogo do mundo cristão. A pessoa que mais influenciou depois de Jesus na história da igreja foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo morreu com poucos recursos. Pode-se dizer que ele morreu pobre. E é dele a frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que também é uma frase distorcida por essa heresia. Mas quando você vê o contexto, ele diz assim: eu sei ter abundância, e a abundância, a riqueza, o dinheiro não me corromperam. Eu não abandonei o meu Senhor, nem estremeci na minha fé por ter tido recursos e muita abundância. Mas eu também sei padecer necessidade. Em todas as coisas eu aprendi a ter contentamento. Na sua vida, se você tem dinheiro, você está contente, e não tem, está descontente? Ou você aprendeu a ter contentamento em todas as situações? Será que nós podemos dizer, irmãos, nessa noite: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Paulo podia. Repita comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor nos faz mais do que vencedores. Paulo não tinha nenhuma veste para se esquentar direito, para enfrentar o frio, tanto que ele pede: olha, traga para mim a capa que eu estou precisando aqui, e os pergaminhos e os rolos. Então, meus irmãos, há ricos que são pobres e pobres que são ricos, porque o propósito de Deus, Ele traz para nós algo muito maior do que tudo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Busque o propósito de Deus, busque o propósito de Deus na sua vida. Paulo tinha uma fé, e ele dizia assim: encerrei a minha carreira, guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, está preparada para mim. E ainda que Deus não te abençoe aqui nesta terra como você imagina, certamente nós vamos receber uma recompensa logo ali. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você vai prosperar, porque Deus é fiel.